Pois bem, já que existem textos que trazem verdades implícitas, para entender estas verdades implícitas, eu preciso de uma ferramenta simples, porém eficaz, que é a ferramenta de entender o contexto daquele texto. Se eu não entender o contexto, eu jamais entenderei o texto. É o contexto que explica o texto. E aí nós temos uma primícia. E a primícia é: texto sem contexto é pretexto para futuras heresias. Texto sem contexto se torna um pretexto para futuras heresias. Então, para a gente entender as verdades implícitas, a gente tem que ver os contextos do texto. Aí você vai notar aí que existe dois tipos de contexto. Pastor, o que é contexto? Contexto é tudo aquilo que engloba aquele texto. Sejam coisas que vêm antes daquele texto, ou sejam coisas que vêm depois daquele texto. Chamado de pré-texto e pós-texto. Pré-textos são os textos que vêm antes do texto. Pós-textos são os textos que vêm depois dos textos. Ok? Então, existem dois tipos de contexto. Anote aí. Dois tipos de contexto. O primeiro tipo de contexto é o contexto imediato do texto. Contexto imediato. É o CI. É o CI, contexto imediato. O que é o contexto imediato? É que para você entender aquele texto, basta você olhar alguns versículos antes. Ou basta você olhar o capítulo que aquele versículo está inserido e você vai entender qual é o contexto daquele texto. Ou, no máximo, você estudar um ou dois capítulos antes daquele capítulo para entender aquele capítulo e aquele texto. Se você, para entender aquele texto, basta você ler o capítulo do texto, ou um ou dois capítulos que vem antes, ou um ou dois capítulos que vem depois, você está encontrando o contexto do texto de forma imediata, rápida, está ali perto. Como, por exemplo, o que nós fizemos com Apocalipse 3:20. Basta eu só olhar que ele está escrevendo para 7 igrejas da Ásia. Se ele está escrevendo para 7 igrejas da Ásia, logo, ele está falando para a igreja. O contexto explica o texto. Então existe o contexto imediato, o contexto que está logo ali perto. Por exemplo, afinal de contas, o que é que Jesus quis falar da parábola que as pessoas chamam equivocadamente, que as pessoas chamam da parábola do filho pródigo, que não é parábola do filho pródigo. Você que já estudou as matérias de hermenêutica sabe que não é parábola do filho pródigo. Não confundam epígrafe de Bíblia com Bíblia. Eu gravei um vídeo dizendo que não existia a palavra missionário na Bíblia. A palavra missionário na Bíblia. Eu nunca disse que não existe missionários. Eu disse que não existia a palavra.
Eu nunca disse que não existia missionário, disse que não existia a palavra. Aí teve um camarada, não, existe sim. Aí o camarada foi lá na epígrafe da Bíblia dele e disse, está aqui escrita a palavra missionário, como se epígrafe fosse Bíblia. Eu disse, não tem a palavra missões na Bíblia. Missão tem algumas traduções. A palavra missão tem algumas traduções. Mas o camarada foi lá em Josué e me mostrou, diz, tem aqui, ó, tá escrito aqui, ó, a missão, as missões dos espias. Epígrafe, não é Bíblia. A epígrafe está a parábola do filho pródigo, mas não é parábola do filho pródigo. No texto ele não é chamado de filho pródigo. Como também não é a parábola do bom samaritano. Não é parábola do bom samaritano. O samaritano na parábola não é chamado de bom, gente. Meu Deus! É tão difícil ler a Bíblia com simplicidade. Não, está escrito aqui a parábola do bom samaritano. O nome parábola do bom samaritano é epígrafe, é título, não é o nome Jesus nunca chamou o samaritano de bom. Jesus disse assim, ó, certo samaritano descia pelo caminho. Certo samaritano. Porque se você lê bom samaritano, você vai dizer assim, não, aquele samaritano fez porque ele era bom. Ele tinha algo de especial, lícito nele que eu não tenho. Então não vou fazer o que ele fez. Porque ele era bom, eu não sou. Mas Jesus não diz bom samaritano. Jesus diz certo samaritano também descia pelo caminho. Mas na epígrafe está bom samaritano. Aí se você disser não tem bom samaritano, tem. Tá aqui, ó. Tá aqui bom. Entendeu? Bom. Então, por que não é parábola do filho pródigo? Porque para você entender a parábola do filho pródigo é contexto. Você tem que entender todo o capítulo. O capítulo 15 de Lucas é um capítulo de 3 parábolas. Aí você pega a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Olha como é que quebra uma linha de raciocínio. Quebrou a linha de raciocínio. Qual é o certo? Parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida e parábola do filho perdido. Aí faz ligação. Aí sim tem ligação. Parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida e, na verdade, parábola dos plural, filhos perdidos. Por quê? Porque a ovelha se perdeu fora de casa. A dracma se perdeu dentro de casa. Na última parábola, um filho se perdeu fora de casa, outro filho se perdeu dentro de casa. Na parábola da ovelha perdida, a ovelha sabia que estava perdida. Na parábola da dracma perdida, a dracma é moeda, não sabia que estava perdido. Na última parábola, o primeiro filho que se perdeu fora de casa sabia que estava perdido. Na segunda parábola, o filho que se perdeu dentro de casa não sabia que estava perdido. Então a última parábola, as duas primeiras parábolas é um preparo para a última parábola. Como nós nos referimos à parábola do filho pródigo? Parábola do filho perdido. Algumas Bíblias já tendo esse entendimento, você já encontra isso. Mas a maioria das Bíblias não. Parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida e parábola dos filhos perdidos. Porque um se perdeu fora de casa e o outro se perdeu dentro de casa. Agora, para eu ter esse entendimento, aí você pega aqui, ó. Você pega, se você quiser, você abre aí. Lucas 15, na parábola do filho pródigo.
você vai encontrar a última sentença do filho perdido. Você vai encontrar a última sentença de Jesus nessa parábola. O versículo 32 é a última coisa que ele fala. Ele diz assim, ó: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí acaba. A pergunta é, o irmão mais velho entrou para a festa ou não? O irmão mais velho entrou para a festa ou não? A gente não sabe. Porque a parábola termina Jesus indo ao encontro do filho mais velho, dizendo: você está zangado com o seu irmão? Você está zangado com ele? Ele se perdeu, nós o encontramos, era lícito nós se alegrarmos. E a parábola termina. Aí fica o incógnita. Ele entrou para a festa ou não entrou? Gente, para você entender isso, é só você ler o capítulo 15, versículo 1. O versículo 1, o começo do porquê que Jesus contou aquelas 3 parábolas. Por que que Jesus contou as 3 parábolas? Capítulo 15, versículo 1. O motivo está lá, logo no começo. Está lá. É um contexto imediato. No próprio capítulo, você entende por que Jesus contou 3 parábolas de perdidos. Capítulo 15, versículo 1. Ó. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Primeiro grupo de pessoas, publicanos e pecadores, para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas. Segundo grupo, fariseu e escriba, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Tinha 2 grupos lá. Primeiro grupo, publicano e pecadores. Segundo grupo, fariseu e escriba. Primeiro grupo considerado rejeitado. Segundo grupo, religiosos. Aí os religiosos olharam para Jesus e disseram: como é que Jesus senta com publicano e pecadores? Por causa dessa dualidade entre pecadores e escribas, entre publicanos e fariseus, por causa dessa dualidade, ele começa a contar as 3 parábolas. Aí ele vai dizer: tem um que está perdido fora de casa, pecadores e publicanos. Mas tem outros que estão perdidos dentro de casa, fariseu e escriba. Contexto imediato. Então ele conta essas 3 parábolas do perdido porque está escrito aqui. Exatamente porque os pecadores, porque os fariseus e escribas estavam reclamando que ele estava com pecadores e publicanos. Para ele explicar, ele vai dizer assim: olha, os pecadores e publicanos já estão na festa da graça. A graça veio, nós já estamos fazendo festa e já estamos recebendo pecadores e publicanos. E vocês, irmão mais velho, fariseu e escriba, vão entrar na festa ou vão ficar pelo lado de fora? Entendeu aí? Pegou aí? Aí ele diz assim, ó: por isso que não tem final essa parábola. Porque Jesus olha para os fariseus e os fariseus entenderam as 3 parábolas. Tipo assim, ó: e aí? Os pecadores e publicanos já recebi na festa. E vocês? Vão entrar na festa ou vão continuar murmurando? Entendeu o negócio? Pegou? Por que eu tenho essa interpretação? Pelo contexto. Se eu não analisar todo o contexto, eu não terei a interpretação correta. Esse é o contexto imediato. Está ali perto. Está ali no capítulo. Mas existe um segundo tipo de contexto.
existe o segundo tipo de contexto. É o contexto amplo. O segundo tipo de contexto é o contexto amplo. O segundo tipo de contexto é o CA. O primeiro é o CI, o segundo é o CA. O que é o contexto amplo? No contexto imediato, ali perto, no capítulo, eu encontro. Já no contexto amplo, eu preciso olhar, às vezes, todo o livro. Eu preciso olhar toda a Bíblia para entender aquele texto. E aí é um contexto amplo. Eu não posso querer entender, às vezes, versículos olhando somente ali, aquele versículo, ou aquele capítulo que o versículo está inserido, ou aquele conjunto de capítulos. Tem coisas que, para eu entender, eu preciso olhar o contexto geral da Bíblia, para, a partir do contexto geral da Bíblia, entender a verdade entregue naquele texto. A verdade entregue naquele texto. Exemplo. Gênesis 3. Exemplo, Gênesis 3. Gênesis 3, 13. Aparece lá quem? A serpente. Diz assim, ó. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. A serpente me enganou. Que serpente é essa? Nós não temos clareza aqui em Gênesis, lendo apenas Gênesis, que serpente é essa. Para a gente entender quem é essa serpente, a gente vai precisar ter uma visão ampla da Bíblia para entender que serpente é essa. Aí a gente vai ver Paulo lá em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Paulo vai dizer: mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devida de Cristo. E aí ele começa a falar dos falsos profetas, iniciando sobre a serpente. Ele vai falar dos falsos profetas, dos falsos ensinos, a partir da serpente que enganou Eva. Aí o versículo 14 ele vai dizer, continuando falando dos falsos apóstolos, ele vai dizer: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Opa! Então, o que está por detrás dos falsos profetas é a mesma coisa